Quando o jogo começa a esquentar, quando começam as reclamações, os empurrões, os olhares tortos, ele não some. Ele também não vira refém disso. Ele continua jogando bola, mas agora com o adversário pensando mais nele do que na bola. E aí o jogo muda de eixo. A partida deixa de ser só técnica e passa a ser emocional. E nesse terreno, o Bidon se sente confortável. Essa é a primeira chave para entender por que ele decide jogos grandes. Não porque ele faz tudo, mas porque ele faz o que o jogo pede. Antes de continuar, já aproveita e se inscreve no canal, porque esse tipo de análise não aparece no replay, não sai na estatística e quase ninguém para explicar. Deixa o like também, porque isso ajuda demais o vídeo a chegar em mais gente que curte futebol pensado, futebol de detalhe, futebol além da bola. E comenta aí o que você acha do Bidon, se você já tinha reparado nesse jogo mental, ou se isso passou batido para você. Isso fortalece o canal e mantém esse tipo de conteúdo vivo. E jogo grande pede cabeça antes de pé. Quando o jogo grande avança e o nervosismo começa a aparecer de forma mais clara, é aí que muita gente se perde. O ritmo muda, o juiz começa a conversar mais, as faltas ficam mais duras, o estádio reage diferente. E nesse cenário, o Bidon começa a ganhar ainda mais valor. Porque enquanto alguns jogadores entram em modo automático ou emocional demais, ele entra em modo leitura total. Ele passa a observar não só a bola, mas o comportamento dos adversários. Quem chega atrasado, quem reclama demais, quem olha para o juiz depois de cada lance. Isso tudo vira informação. E informação, em jogo grande, é poder. Tem um detalhe muito importante no jeito que ele decide partidas grandes. Ele não tenta resolver tudo sozinho. Ele não carrega o peso do jogo nas costas, de forma irresponsável. Ele entende que decidir jogo grande muitas vezes é permitir que o jogo seja decidido. Parece contraditório, mas não é. Ele cria as condições para que o jogo aconteça da maneira mais favorável possível ao time dele. Às vezes, isso significa acelerar. Às vezes, significa esfriar. Às vezes, significa cavar uma falta. Às vezes, significa não cavar nada e seguir. Repara como ele usa o corpo. Não é um jogador forte no sentido clássico, mas é muito inteligente na forma de se posicionar. Ele entra nas disputas, sabendo exatamente até onde pode ir. Ele deixa o corpo, mas não se entrega. Ele provoca o contato sem parecer que está provocando. E isso gera dúvida no árbitro e desconforto no adversário, porque o adversário sente que está sendo puxado para um tipo de jogo que não controla totalmente. E jogo grande é muito isso. Quem controla o tipo de jogo, controla metade da partida. O Bidon faz isso em pequenas doses. Ele não força. Ele vai colocando elementos. Uma disputa mais firme aqui. Uma demora ali. Um passe simples quando todo mundo espera algo mais arriscado. Isso quebra a expectativa. E quando você quebra a expectativa, você tira o adversário do automático. Outro ponto decisivo é a maneira como ele lida com o erro em jogo grande. Jogador jovem, quando erra em jogo grande, costuma se esconder ou tentar compensar imediatamente. O Bidon não faz nenhuma das duas coisas. Ele erra e segue. Ele não muda o comportamento. Ele não acelera demais, nem desacelera demais. Isso passa segurança para o time. E segurança, em jogo grande, é contagiosa. O time sente quando tem alguém lúcido ali no meio. Tem também a relação dele com o tempo do jogo. Ele entende que 90 minutos não são iguais. Ele joga diferente aos 10 do primeiro tempo e aos 10 do segundo. Ele entende quando o empate serve e quando não serve, quando o adversário precisa do gol e quando o desespero começa a aparecer. E ele se posiciona emocionalmente de acordo com isso. Não é só posicionamento tático, é posicionamento mental. Quando o adversário começa a forçar jogada, a acelerar sem critério, o Bidon costuma fazer o simples. E isso irrita, porque o simples, nesse momento, vira humilhação silenciosa. Enquanto um corre desesperado, o outro pensa. E isso vai criando um desequilíbrio que não aparece no placar imediatamente, mas aparece no comportamento. O adversário começa a chegar mais forte, a reclamar mais, a errar mais. E aí entra um aspecto que pesa muito em jogo grande. Confiança do árbitro. O juiz, consciente ou não, começa a confiar mais em quem demonstra controle. Quem não exagera, quem não teatraliza toda hora, quem escolhe quando reclamar. O Bidon não fala com o juiz o tempo todo. Ele fala quando importa. Ele cai quando importa. Ele levanta quando importa. Isso constrói uma imagem ao longo do jogo. E essa imagem influencia decisões marginais. Aquela falta dividida. Aquele cartão que fica no limite. Aquela vantagem que é dada. E não é manipulação barata. É leitura de sistema. É entender como o jogo funciona além da bola. Por isso ele parece tão confortável em jogos grandes. Porque ele não trata jogo grande como algo extraordinário. Ele trata como um jogo com regras próprias. Regras que não estão no livro, mas estão no comportamento humano.
Quando o jogo começa a se desenhar para o momento decisivo, ele não se desespera para aparecer. Ele se posiciona para estar envolvido. Ele quer estar perto da jogada que importa, não necessariamente ser o último toque. Às vezes ele é. Às vezes não. Mas ele tá ali, influenciando. E isso explica porque, muitas vezes, quando o gol sai, quando a expulsão acontece, quando o adversário perde a cabeça, o Bidon já vinha participando da construção emocional daquele momento muito antes. O lance decisivo raramente nasce do nada. Ele nasce de um acúmulo. E o Bidon entende esse acúmulo como poucos. Essa é a segunda camada que ajuda a explicar por que ele decide jogos grandes. Não pela jogada isolada, mas pela soma de decisões pequenas que vão empurrando o jogo para o lugar certo. Quando o jogo entra naquele estágio em que qualquer detalhe vira definitivo, é aí que a diferença entre jogador comum e jogador decisivo fica mais clara. E o Bidon, nesse ponto, parece jogar com um mapa na cabeça. Ele sabe onde o jogo tá sensível. Ele sabe onde dói. Ele sabe quem tá no limite. E ele passa a tocar exatamente nesses pontos. Não com desespero, mas com precisão. Tem jogador que cresce em jogo grande porque se emociona. Ele vibra mais, corre mais, grita mais. O Bidon cresce porque ele fica mais frio. Enquanto o ambiente esquenta, ele esfria. E isso é raríssimo, porque o jogo grande tenta te puxar pro caos o tempo inteiro. A torcida pressiona, o banco provoca, o adversário encosta mais forte. E ele responde diminuindo o ruído interno. Ele simplifica as decisões. Ele escolhe melhor os riscos. Repara como, em momentos de vantagem no placar, ele muda o comportamento sem avisar ninguém. Ele passa a valorizar posse, a proteger a bola com o corpo, a aceitar o contato. Ele cai mais. Ele chama falta. Ele gasta tempo sem parecer que tá gastando tempo. Tudo isso dentro da regra, mas no limite dela. Isso frustra o adversário. Porque o adversário sente que o tempo tá passando e nada acontece. E isso é desesperador. Quando o placar tá apertado, ou quando o time precisa do resultado, ele faz o movimento inverso. Ele não cai. Ele absorve o contato. Ele levanta rápido. Ele acelera a transição. Ele empurra o time pra frente sem fazer discurso, sem gesto exagerado. Ele faz jogando. E isso é liderança silenciosa. Não é o cara que berra, é o cara que puxa o ritmo. E é aí que entra um ponto fundamental. Ele não perde a noção do risco-benefício. Jogo grande pune erro. E ele sabe disso. Então ele não entra em dividida que não precisa. Ele não força passe que não existe. Ele entende que às vezes, decidir jogo grande é não errar. Parece pouco, mas não é. É maturidade. É leitura de contexto. Tem um momento clássico em jogos grandes que define muita coisa. O momento logo após um gol. Seja a favor ou contra. Muita gente se perde ali. Ou relaxa demais, ou se desespera demais. O Bidon não. Se o time faz o gol, ele trata de estabilizar. Se o time toma o gol, ele trata de reorganizar. Ele não deixa o jogo virar loucura. Ele tenta recuperar o controle emocional o mais rápido possível. E isso aparece até na forma como ele se posiciona sem a bola. Ele se aproxima dos companheiros certos. Ele se oferece como opção simples. Ele ocupa zonas que dão segurança. Isso acalma o time. E um time calmo em jogo grande é um time perigoso. Porque ele não joga no impulso. Ele joga na escolha. Outro detalhe importante é como ele reage à provocação direta. Quando alguém tenta tirar ele do jogo com um empurrão, palavra, olhar, ele quase sempre responde com ironia silenciosa, um sorriso curto, um olhar demorado, ou simplesmente jogando a bola longe daquele cara. Isso quebra o objetivo do provocador. Porque provocar só funciona quando o outro reage do jeito que você espera. E o Bidon raramente reage do jeito esperado. E quando ele provoca com inteligência. Ele nunca provoca sem cobertura. Nunca provoca sem contexto. Nunca provoca em zona perigosa. Ele escolhe o lugar, o momento e a intensidade. Isso faz com que, mesmo provocando, ele não se coloque em risco. Ele entende que provocar não é perder a razão. É usar a razão para desestabilizar o outro. Tem também a forma como ele lida com o erro do adversário. Quando alguém erra perto dele, ele não se precipita. Ele não se joga de qualquer jeito. Ele espera o erro terminar. Ele espera a falha se confirmar. E só então, ele ataca o espaço. Isso mostra paciência. E paciência, em jogo grande, é virtude de quem confia no próprio jogo. E aí, quando a chance clara aparece, ele costuma estar inteiro. Não tá cansado mentalmente. Não tá pilhado. Não tá fora do jogo. Ele tá presente. E presença é o que define quem decide. Porque jogo grande não te dá muitas chances. Ele te dá uma ou duas.
E se você não estiver ali, acabou. Por isso que, quando você olha os jogos grandes em que o Bidon participa e tenta entender por que o nome dele sempre aparece no momento decisivo, a resposta raramente tá só no lance final. Tá no caminho até ele. Tá na forma como ele conduziu o jogo emocionalmente até aquele ponto. Ele não força o momento decisivo. Ele constrói. Essa é a terceira camada. O Bidon decide jogos grandes porque ele entende que decisão não é explosão, é controle. Quando o jogo termina e a gente olha o placar, quase sempre a tendência é resumir tudo ao gol, a assistência, a expulsão. Mas quando se fala de Breno Bidon em jogo grande, isso é reduzir demais o impacto. Porque muitas vezes o jogo já estava decidido emocionalmente antes do lance decisivo acontecer, e quem ajuda a empurrar o jogo para esse lugar é ele. Não com um gesto heróico isolado, mas com uma sequência de escolhas certas em momentos de pressão. O que impressiona no Bidon não é só o que ele faz, mas o que ele deixa de fazer. Ele não entra em discussões inúteis. Ele não se perde em reclamação vazia. Ele não tenta ganhar o jogo no grito. Ele entende que jogo grande não é palco para vaidade, é território de sobrevivência competitiva. Quem entende isso cedo costuma decidir cedo. E ele entendeu. Quando o adversário começa a sentir o peso do jogo, o Bidon passa a circular mais perto. Ele se oferece, ele aparece, ele vira opção. Isso não é acaso. É leitura de fragilidade. Ele sabe que quanto mais a bola passa por ele nesse momento, mais controle o time tem. E controle, em jogo grande, vale ouro. Não é sobre posse estéril, é sobre posse com sentido. Tem um ponto que fecha tudo isso. Ele respeita o jogo. Parece simples, mas não é. Respeitar o jogo é entender que cada partida tem uma lógica própria. Que nem todo jogo pede genialidade. Que nem todo jogo pede ousadia. Alguns pedem frieza, outros pedem resistência. Outros pedem silêncio. E o Bidon parece entender isso instintivamente. Por isso ele não se apaga em jogo grande. Ele se adapta. E adaptação é talvez a habilidade mais subestimada do futebol. O jogador decisivo não é o que impõe sempre o mesmo jogo. É o que consegue jogar jogos diferentes com a mesma eficiência. E o Bidon faz isso muito cedo na carreira. Quando alguém tenta rotular o que ele faz como malandragem vazia ou catimba barata, ignora o principal. Ele não foge do jogo. Ele enfrenta. Ele aceita contato. Ele assume responsabilidade. Ele não se protege emocionalmente. Ele se expõe, mas de forma inteligente. Isso cria respeito dentro de campo. Adversários percebem, árbitros percebem, companheiros percebem. E isso tudo cria um ciclo. Quanto mais ele demonstra controle, mais o time confia. Quanto mais o time confia, mais o jogo passa por ele. Quanto mais o jogo passa por ele, mais ele influencia. E quando você influencia o jogo, cedo ou tarde você decide. Talvez por isso, quando a pressão aumenta, quando o estádio aperta, quando o erro custa caro, o Bidon não diminui. Ele cresce. Não em volume de ações desnecessárias, mas em relevância. Ele passa a estar nas jogadas que importam. Não porque ele força isso, mas porque o jogo naturalmente puxa quem está preparado. No fim das contas, Breno Bidon decide jogos grandes porque ele entende algo que muita gente demora anos para aprender. Jogo grande não é sobre fazer mais. É sobre errar menos, escolher melhor e manter a cabeça no lugar quando todo mundo perde a sua. Ele joga com a bola, mas principalmente com o tempo, com o ambiente e com as emoções. E quando você junta tudo isso em um jogador tão jovem, o resultado é esse. Um cara que, mesmo sem precisar aparecer toda hora, influencia partidas decisivas. Um cara que não se esconde, mas também não se afoba. Um cara que parece sempre um passo à frente, não fisicamente, mas mentalmente. Por isso a pergunta não é mais se o Bidon decide jogos grandes. Ele já decide. A pergunta agora é até onde isso pode levar. Porque jogador que domina o jogo mental cedo, costuma dominar o jogo por muito tempo. E se ele continuar nesse caminho, não vai ser surpresa nenhuma ver o nome dele associado aos maiores palcos. Porque jogo grande escolhe jogador preparado. E o Breno Bidon, claramente, tá preparado. E para fechar, fica a reflexão. Futebol não é só o que acontece quando a bola chega no pé. É tudo o que vem antes, tudo o que vem depois e tudo o que acontece enquanto ninguém tá olhando direito. Breno Bidon já entendeu isso muito cedo. Ele não joga só para aparecer, ele joga para influenciar. Não joga só o lance, joga o jogo. E quando o jogo é grande, quem entende o jogo mentalmente costuma sair na frente. Se você começar a assistir às partidas prestando atenção nesses detalhes, dificilmente vai olhar para o futebol da mesma forma. Um abraço e até o próximo vídeo.